metidas. O presidente do Senado, José Sarney, reafirmou nesta quarta-feira que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição para mudar a tramitação das medidas provisórias. O presidente da Câmara, Marco Maia, não quer discutir a alteração agora. Hoje, mais uma comissão mista para analisar uma medida provisória não foi instalada. De acordo com a Constituição, cada medida provisória tem que ser analisada por uma comissão mista, antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Mas desde 2005 isso não acontece por falta de quórum. Hoje, mais uma comissão mista foi convocada, dessa vez para analisar a MP 526, que assegura 55 milhões de reais para o BNDES. O senador Itamar Franco, indicado para presidir os trabalhos, tentou instalar a comissão, mas apenas 2 parlamentares compareceram. Eram necessários 10. O colegiado é formado por 13 senadores e 13 deputados e tem como missão apresentar um parecer sobre a medida provisória. Se a comissão não apresentar um relatório em 14 dias, a matéria segue direto para o plenário da Câmara. Se o governo não vê a importância, qual é o objetivo? Por que ele esvazia a comissão? Ele deve ter algum objetivo que nós não entendemos. E a oposição tem que ficar atenta, porque o governo pode ter esse caminho muito tranquilo e fácil para ele, mas a oposição devia estar presente. Porque quando a oposição começa a calar e não falar, é ruim. Este foi mais um capítulo na polêmica sobre a tramitação das medidas provisórias. Na última terça-feira, os senadores aprovaram uma emenda à MP 507, que trata da punição para a quebra de sigilo fiscal. Como a matéria precisa voltar para a Câmara e não há mais tempo para a tramitação, a medida provisória perdeu a validade. O acordo envolveu todos os líderes partidários e foi um protesto pelo pouco tempo que os senadores têm para analisar as medidas provisórias. O Senado Federal é casa revisora, não é casa chanceladora. Nos transformam em casa chanceladora. Nem mesmo alterar propostas oriundas da Câmara, que passam pela Câmara, podemos, porque o tempo limite esgotado nos impede. Não dá para a Câmara esgotar o prazo de tramitação das medidas provisórias e todas as vezes nós nos depararmos aqui com esse problema. Nós não podemos alterar, não podemos modificar, qualquer coisa que nós fizermos nessa direção vai ensejar a volta da medida provisória para a Câmara, já não tem mais prazo. As 7 medidas provisórias enviadas pela Câmara neste ano chegaram ao Senado trancando a pauta de votações. 3 delas foram votadas no último dia de validade, sem que os senadores pudessem apresentar emendas. O presidente do Senado, José Sarney, propõe mudanças na tramitação. São as providências que nós estamos tomando, apresentando a emenda constitucional, estabelecendo prazo de apreciação pela Câmara e prazo de apreciação pelo Senado, o que evidentemente tira essa parte que está havendo. De nós chegarmos aqui, temos que votar uma medida que chega no dia seguinte, sem que o plenário tenha a oportunidade de ter um exame mais completo. Na Câmara, os deputados admitem mudanças na tramitação das MPs, mas para o presidente da Casa, as alterações devem ser discutidas em outro momento, para não atrapalhar a discussão sobre a reforma política. Na minha avaliação, nenhuma possibilidade de se fazer qualquer mudança ou qualquer alteração na forma e no rito de aprovação dos projetos de lei das medidas provisórias neste momento. Ali na frente nós podemos aperfeiçoar, quem sabe estabelecer um prazo maior, um prazo específico para cada uma das casas votar as medidas provisórias, é possível. Nós vamos discutir, debater isso e chegar a um entendimento, a um acordo mais adiante.